Olá, bem-vindo você ao nosso programa Transição Planetária neste dia 1º de agosto e começamos o nosso mês de agosto. Aí agosto vai ser muito forte, não se assuste que agosto o negócio vai ficar muito forte. Então vamos lá diretamente aos nossos programas de hoje, nossos vídeos aí, vamos mostrar um pouquinho do que está acontecendo no mundo também. Aqui você tem um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha nos campos espirituais, de mensagens e tudo mais. Então tá aqui o nosso cartaz de hoje. Transição Planetária, tem nos cartaz nesse sábado agora, dia 1º de agosto, né? Aí também nossos programas de hoje, também o nosso Telegram, as redes sociais e o Despertos da Era de Aquário. Então vai deixando aí o seu like aí pra gente já começar o nosso vídeo hoje. Vamos ao nosso programa de hoje então, pessoal, bem-vindo aí, vamos lá. E vamos lá então, a ressonância dos últimos dias, ela chegou a 80, 90, né? Essa aqui é a aceleração de plasma e amplitude, você tem o desafio de ordenar o chakra frontal na reorganização do campo, ou seja, o plasma, a energia que desce na Terra acelerou e a amplitude é perto de 80 ou 90, então você vai deixar o seu chakra frontal oscilar ou já controla, então comece a utilizar os pensamentos para você não se deixar bater pela vibração negativa, porque a energia está muito alta, né? Chuva atinge intensamente o Rio Grande do Sul nos últimos dias, então alerta de temporais e tornados. A Defesa Civil e o INMET alertaram para chuvas de até 250 milímetros em vários locais, muita água em vários locais. Também aqui na região do Paraná, vemos que as cataratas do Iguaçu ficaram muito lotadas, muito cheias mesmo, né? E aqui um barco, chamado Barco do Macuco Safari, virou nas cataratas e deixou uma pessoa abatida, uma pessoa, inclusive era um turista holandês. É uma pena mesmo, a gente lamenta muito essa situação aí, que foi muito forte o que aconteceu aí nesse local, né, de Foz do Iguaçu. Não deveriam se aproximar tanto das ondas como eles se aproximaram, não deveriam mesmo, porque é muito perigoso isso. E também aqui nuvem gigante surge após tremor no Japão, uma nuvem enorme, né, parece algo assim inexplicável. E, atenção, Rio Grande do Sul, isso não é natural, isso parece que ser geoengenharia, né? Muitos aviões ainda, embora pessoas que digam o contrário, estão largando essas coisinhas aí que não são condensação do ar, tá? Não são condensação do ar, tá? Isso aí, então, ainda parece que está sendo visto em vários locais do mundo e no Brasil também. Santa Bárbara, a balsa de Santa Bárbara tem operação suspensa após elevação do nível do rio Taquari. A balsa não leva mais carros de um lado para o outro, né? É uma coisa muito, muito séria isso aí, tá? E também, como eu falei, virou a feridos, pessoas que se feriram naquela onda gigante que aconteceu, né? Infelizmente, um turista holandês se foi, de 26 anos. Enchentes no Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari enfrenta a primeira enchente de 26 e famílias já deixam as suas casas. Tá aí o Rio Taquari. O Rio Taquari está muito alto, fazendo grandes estragos ali em locais que a gente vê aqui a Havan, né? Que a Havan é uma loja que ela foi inundada da outra vez, e ela está pertinho ali do Rio Taquari, né? E torcendo para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema dessa vez aí. Aqui também novas imagens mostram força do tornado em Giruá, que aconteceu, né, na questão do Giruá, na região próxima de Alegrete. Um tornado muito forte chegou ao céu. Então o Rio Grande do Sul voltou a ser atingido por um tornado, veja só, né? Aqui parte da destruição que aconteceu nessa situação aí, a destruição, parece que é o fim dos tempos mesmo, o que as pessoas tiveram de prejuízos e perdas com esse tornado ali nessa região. É um tornado potencialmente forte, seguido de granizo de tamanho grande, atingiu áreas de Giruá. É o tornado mais impressionante já registrado no Brasil, com uma experiência, eles falam que é uma chamada supercélula, que produziu granizo e gerou um tornado entre Giruá e Senador Salgado Filho. É muito forte essas imagens aí, derrubou muitas casas ali, prejudicou muitas pessoas, os moradores. Também, como a gente já falou, no Japão também teve um tremor de magnitude 7.1,
a sudoeste do Japão, que gerou um alerta de tsunami que foi emitido, mas revogado pouco depois. Pelo menos 12 edifícios do Japão desabaram, supostamente prendendo várias pessoas em seu interior, e deixaram milhares de pessoas sem energia, né? O Japão foi atingido por esse forte tremor de magnitude 7, e o epicentro é em Kumamoto, provoca um desabamento e deixou muitos feridos lá. Esse epicentro foi exatamente nessa região aqui, bem do centro da ilha japonesa, e vemos que o Japão é um local muito instável, né? Aqui também as chuvas também fizeram estragos em rodovias, em edifícios, muitas coisas acontecendo aí. Alguns edifícios tiveram todos os seus vidros quebrados e tal. Foi muito sério o que aconteceu ali nessa região. E sem confirmação do número de pessoas partidas, esse tremor deixa centenas de feridos no Japão, diz Correio do Povo, né? O Japão, a gente se compadece com os nossos irmãos japoneses aí, tá? Tá aqui mais um alerta emitido, dia 30/7, um alerta emitido de chuvas, tornados, imagens fortes, né? A coisa não está muito séria, parece que a Terra está sendo agitada, sacudida por esse projeto. Tem pessoas que falam que talvez não seja esse projeto, que seja algo, né, natural, né? Eu confesso a vocês que eu estou pesquisando assim arduamente para ver se é mesmo ou não. Não temos a resposta ainda, estamos pesquisando. Tem gente que afirma que não é esse projeto, não é esse projeto HRP, né? Mas outros evidenciam que sim, devido à confusão do mundo. Então, eu não sei dizer, né? Mas muitas evidências existem que sim, porque isso não é muito normal. Embora a questão da transição planetária também traz esse rebuliço, né? A chamada onda moduladora negativa. Ó. Mas vamos agora aos OVNIs. OVNIs no Brasil, em Cidreira. Cidreira é uma praia gaúcha, apareceram luzes no céu ali, que isso seriam supostamente OVNIs. E moradores também de cidade inglesa buscam respostas para luzes em formação que apareceram no céu. Luzes muito fortes ali apareceram em cidade inglesa, né? Veja só. Objetos luminosos intrigam os moradores na Inglaterra. Objetos luminosos. E aqui, como a gente vê fotos de aliens que foram vistos na Amazônia, imagens dos anos passados, dos anos 1950, 1945, essas imagens são antigas. Esse que fotografou isso foi Alberto Fernandes, né? Não são imagens de IA, não são imagens retocadas, são imagens assim mesmo de seres desconhecidos, né? Em vídeos de seres posando na Antártida, além das paredes do gelo. Sabe que além das paredes do gelo existem muitos seres, que são seres misteriosos, aliens da Antártida, né? Aqui também apareceu uma foto de uma pessoa no Canavial, diz assim que um alienígena foi avistado, fotografado já em alguns anos atrás, onde o exército brasileiro obrigou o cara que estava filmando a desligar a sua câmera, mas apareceu no Canavial uma pessoa estranha mesmo ali, do nada, né? E o exército não quis divulgar essa... Bom, o que faria se você visse pessoalmente uma nave? Essa é a grande questão. O que você assiste isso e faria o quê, né? E cada um tem uma resposta. Uns iriam pedir para subir, outros iam sair correndo, né? Homem filma 2 luas e vídeo viraliza na rede. De fato, nós temos 2 luas, né? Nós temos 3 luas, né? E 3 sóis, mas eu não vou falar sobre isso. São astros pequenos, muito pequenos, a uma distância de aproximadamente 300 quilômetros de altura. Eu sei que vocês não acreditarão nisso, mas a minha obrigação é fazer a informação. Depois vocês pesquisarão e verão o dia que a gente tem razão. Nós temos mais de um Sol, todos eles são muito pequenos, muito próximos da Terra, a maioria deles, tanto o Sol como a Lua, e tem um terceiro astro, que se chama Sol Negro, que também giram e são invisíveis. Esse Sol Negro não é muito visto, mas eles existem na nossa atmosfera. Estão numa faixa de 200 a 300 quilômetros de altura apenas, tá? 300 quilômetros, não 1.000 quilômetros, tá? 300 quilômetros é a distância do Rio a São Paulo. E eles são muito localizados, muito próximos da Terra, e tem mais de um. Então, falei, pronto. Cá está tentando interceptar um suposto OVNI nos Estados Unidos, olha só, né? O caso chegou perto ali,
mas nada fez. E tudo feito no escuro será trazido à luz, diz Efésios 5:11 ou Lucas 8:17. Tudo que é feito no escuro será trazido à luz. E como diz Mark Twain, o famoso poeta, então, americano, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que estão sendo enganadas. É muito fácil enganar as pessoas, muito, muito fácil, né? Aqui uma foto também dos chakras cardíacos, né? Chakra frontal, chakra, os nossos 7 chakras, que é a nossa energia que emanamos, né? Quer riqueza? Vamos começar tirando o lixo da sua casa, né? Então, muita gente acumula e coisas, objetos e coisas que não irão usar mais. Então, a gente está vendo que, né, isso está sendo inútil, né? Então, comece a tirar, tirando o lixo da sua casa, você trará prosperidade. Vamos um pouquinho às mensagens rapidamente, né? O Léo Schnebeli diz assim: uma grande revelação está para acontecer, algo muito grande está por vir nos próximos tempos aí. Também a Eliane Castanhede, também admiro muito esses pesquisadores, diz que poucos vão permanecer e o Brasil será muito impactado. Mais de 1/3 da humanidade está saindo do planeta, vai sair do planeta, né? Poucos vão permanecer aqui, segundo ela. Não sei, agora é muito forte essa afirmação, mas, bom, fala um pouquinho sobre a física quântica, que ela explica que o passado, o presente e o futuro existem agora. O futuro já aconteceu e todo o tempo já existe. É muito difícil de entender esse processo, mas a gente pode entender que o futuro, sim, ele pode ser manipulado pelo presente e que, de certa forma, nós estamos interrelacionados com o passado, presente e futuro. Não temos mais explicações sobre isso, porque é um assunto muito vasto mesmo, e requeriria mais tempo para explicar, mas como dizem, né, nós temos domínio sim sobre o futuro e sobre o passado, né? Aqui também, mais um caminho, um post de Christopher Landau, que fala sobre a Venezuela, né? E as frequências de cura solfejo, como a gente sempre fala, que você tem que começar a procurar algumas frequências de cura, músicas que elevam e contato com a natureza que vão trazer restituição da nossa harmonia que tanto foi retirada, né? E dentro de tudo isso existe o chamado plano da aliança, o plano Q, que diz que estamos assistindo a um filme. Tudo que a gente vê é um filme. Ele está acontecendo já há cerca de 20 anos, mas foi desde outubro de 17, que foi o primeiro post do Q. O que estamos assistindo agora é uma operação militar em massa para despertar o país inteiro do controle mental. A operação não é somente para deter e condenar o Deep State, mas o Deep State perdeu quando o Trump venceu. Eles já perderam esse conflito, não tem mais força nenhuma, eles só têm narrativas ainda. Então vamos orar muito ao Pai que tudo isso termine da maneira mais próxima e rápida possível aí, tá? Então vocês podem também começar a ativar, né? Eu ativo a frequência de gratidão, onde havia escassez eu permito o fluxo, onde havia pressa eu ativo a confiança, minha energia se alinha, meus caminhos se abrem e a prosperidade me acompanha. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É o Ho'oponopono. Quando vocês forem tomar um copo d'água também, pode fazer uma pequena prece, né? Rogo aos bons espíritos, a Deus que fluidifiquem essa água, que ela transmita a energia da saúde física, emocional e espiritual, que suas moléculas sejam transformadas para a cura e tudo que você fizer seja de fato uma bênção na sua vida, né? Por isso dizemos: Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, pela tua presença, por todas as bênçãos que derramas sobre mim, mesmo aquelas que não consigo enxergar. Obrigado pelo cuidado, pela proteção, pela força, pelo amor que nunca me falta, que meu coração permaneça sempre cheio de gratidão, fé e esperança. Ensina-me a reconhecer a tua bondade em cada novo dia. E assim a gente conclui essa nossa edição do Transição Planetária, desejando a vocês, né, um dia espetacular hoje, que Deus abençoe, ilumine. Quem puder ajudar aqui o canal, a gente sempre agradece a você estar ajudando a gente aí, tá? Então, um beijo a todos aí, deixa o seu like, obrigado, um abração a todos, a luz venceu, um beijo aí, tchau, tchau, excelente dia.